Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com uma profissional que é o elo entre Brasil e Portugal no estado do Ceará. Aqui ao meu lado, Ana Cristina Pedroso, vice-cônsul de Portugal em Fortaleza. Ela conversa conosco daqui a pouco aqui na TVC. E o Influenciadores está recebendo hoje uma das mais respeitadas diplomatas em atuação no Brasil. Nascida na capital de Portugal, ela é formada pela Faculdade de Direito de Lisboa e há mais de 20 anos se dedica à diplomacia, aos serviços de migrações, enfim, aos mais diversos tipos de assuntos consulares. Desde 2016, Ana Cristina Santos Pedroso ocupa a posição de vice-cônsul de Portugal em Fortaleza. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Obrigada pela oportunidade. A senhora acaba de completar aí 2 anos à frente do vice-consulado de Portugal em Fortaleza. Mas como é que foi aceitar o convite para trabalhar num país que a senhora simplesmente não conhecia? Foi curioso. Eu tinha saído recentemente do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Eu sempre trabalhei no Ministério dos Negócios Estrangeiros, logo saí da faculdade, desde 1996. São muitos anos de serviço. Passando sempre pelo serviço, que é a Direção-Geral de Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. São os que acabam por orientar todas as matérias dos postos consulares. E comecei logo a trabalhar com a imigração. Mais tarde fui designada também para representar o Ministério num grupo de imigração. Na altura era o Alto Comissariado para os Assuntos de Imigração e Minorias Étnicas. Havia um Conselho Consultivo para os Assuntos de Imigração, onde discutíamos a lei de estrangeiros, a entrada de estrangeiros em Portugal, a capacidade de integração do nosso país. Então comecei a acompanhar as duas vertentes, a imigração e a imigração. Acabou por se tornar um assunto que eu gosto muito de trabalhar, trabalha-se com pessoas, trabalha-se com realidades e um pouco uma paixão, acabou por se tornar uma paixão. Bom, continuei no Ministério, depois em 2011 eu estive no Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, junto tanto do membro do Governo, e com o fim da comissão estive no Instituto de Camões, um instituto também que faz parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o objetivo principal é a promoção e divulgação da cultura e língua portuguesas. Eles têm um trabalho extraordinário e bastante importante. Depois, estava no Camões quando me surgiu o convite para vir para Fortaleza. A senhora lembra exatamente do dia que recebeu esse convite? Como é que foi a sua reação? Eu regressava à casa, estava com os meus filhos e com o meu marido e regressava à casa e foi-me colocado esse convite e eu pensei, Fortaleza, é perigosa, mas vamos lá aceitar o desafio. Não gosto de recusar desafios. E aí, a senhora já havia saído antes de Portugal para trabalhar em outro país ou essa é a primeira vez? Não, mas residir é a primeira vez, porque sempre estive nos serviços internos e deslocava-me algumas vezes, mas apenas para estar presente em reuniões, designadamente da OCDE ou do Conselho da Europa, enfim, outras reuniões que acompanhamos, também ligado tudo às migrações, mas não residindo lá fora. Esse desafio, né, de deixar família e amigos para trabalhar do outro lado do Atlântico, é o maior desafio que a senhora já teve até hoje? Talvez seja. Principalmente, sim, a distância, hoje conta menos a distância. Conta menos? Conta menos. Hoje a distância ficou muito curta com as tecnologias, com o mundo das tecnologias. É normal nós vermos quem está do outro lado do oceano quase todos os dias, se quisermos, através de uma simples chamada de WhatsApp ou de Skype. As distâncias ficaram mais curtas. Eu acho que é isso que também leva as pessoas cada vez mais a andarem pelo mundo sem tanta preocupação para ficar longe da família. O longe ficou mais pequeno. Graças à tecnologia. Sim, sim. As tecnologias
ajudaram muito. E os meios de transporte também, não é? Com certeza. Mas eu não se vem de barco, navio. Hoje a senhora pertence aos quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros Exato. de Portugal. Mas quando a senhora se graduou, se licenciou, né, como se diz em Portugal, em Direito, a senhora já pensava em atuar nessa área ou não? Não. Eu fiz o estágio de advocacia na Ordem dos Advogados, depois seguindo... Algo muito semelhante à OAB que nós temos aqui no Brasil, né? Sim, semelhante. E comecei a ter aquelas participações nos tribunais, que são obrigatórias, elas chamam-se oficiosas. Mas eu tinha enviado uma questão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, colocando a questão de como se fazia a candidatura a um organismo internacional, por exemplo, ao OCDE. Sim. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros achou interessante a minha pergunta e surgiu o convite de se fazer um estágio no Ministério. Então foi um convite que lhe levou para essa área? É verdade. E eu assim, vamos lá ver o que é que sai. E comecei num órgão mais ligado à política. Era um serviço chamava-se SEM, ligado às questões económicas multilaterais. Então foi que eu comecei o meu trajeto dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas estive lá um período muito pequeno, apenas de facto de estágio, passando depois então à Direção-Geral dos Assuntos Consulares para a imigração. Quase todo o meu trajeto foi na imigração. Ali foi um período de uns meses pequenos, passando depois logo para a imigração. Quando estava na imigração, então colocou-se a questão, vamos ficar na administração pública ou não? Eu tinha pensado seguir a parte privada, não a parte pública, tive algumas dúvidas, acabei por ficar. Acabei por ficar. Naquela época de faculdade, né, de estudante universitária, havia muito interesse, por exemplo, de colegas da senhora, né, de colegas estudantes, por essa área, né, essa área da diplomacia? Sim, havia eu recordo-me de uma colega da faculdade dizer que queria ir para diplomata, uma ou duas, mas mais não, a maior parte deles acabou por exercer advocacia, outros por serem magistrados e alguns conservadores. Ainda hoje mantenho contato com os meus colegas. Uma delas está em Natal. É diplomata em Natal? Não é diplomata. Ela saiu da advocacia e está em Natal, exerce outra atividade comercial. Outra colega está aliás, 3 colegas estão em Cabo Verde, uma delas com funções públicas também, e a grande maioria está em Lisboa, claro, andando sempre. Uns mais na área comercial, outros exercendo mesmo advocacia, outros magistratura e outros ainda conservadores. Muita gente está nos assistindo nesse momento, com certeza muitos estudantes que estão iniciando agora a sua trajetória profissional. A senhora diria que a carreira na diplomacia é uma carreira atrativa? Vamos lá ver. Quando nós falamos, o Ministério tem várias carreiras e temos uma carreira a nível das pessoas licenciadas, temos os diplomatas e os técnicos. Eu pertenço a uma carreira técnica, tenho uma formação diferente dos diplomatas. Aqui o exercício é totalmente igual nas funções. Lá dentro do Ministério eles pertencem a um quadro que se chama quadro de diplomatas, nós pertencemos, eu e outros colegas, a um quadro que se chama de técnicos superiores. São pessoas licenciadas com formação, com equivalente a mestrado ou mesmo doutorados, e a parte depois da carreira diplomática. O que é que nos diferencia? Em termos de função cá fora, nenhuma. Lá dentro também é nenhuma, em termos de funções. O que nos diferencia é os técnicos superiores podem escolher em ficar em Lisboa por longos períodos. O diplomata sabe que tem que frequentemente ser colocado em determinados pontos por esse mundo fora, o que de facto é fundamental para a diplomacia portuguesa e para a economia portuguesa. É um trabalho difícil. Mas é uma carreira que vale a pena, independente do país, se é em Portugal, se é no Brasil, a carreira de diplomata? Eu acho que sim. Eu acho que é uma carreira muito importante para qualquer país. Sim. E acho
A minha filha, por exemplo, já diz que quer ser diplomata. Ela já começa a sentir-se aliciada por essa carreira. É fundamental para um país manter as suas relações com outros países, levar a sua cultura, levar a sua língua, levar os seus interesses económicos, captar investimentos. É fundamental e é uma carreira de grandes desafios, e principalmente para as mulheres. Sendo homem, ainda há algumas diferenças. Muitas diplomatas têm que seguir para o país com os seus filhos, mas não acompanhadas pelo seu cônjuge, que pode ficar a exercer a sua atividade em Portugal. Então será sempre mais difícil para a mulher que leva os seus filhos e que se depara com uma carreira e também com uma vida familiar exigente, porque às vezes as crianças são pequenas e ainda exigem muito delas. Imagino. Grandes mulheres. A senhora ocupou também o posto de delegada de Portugal, né, no grupo de trabalho sobre migrações junto da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E aí eu lhe pergunto, qual a importância dessa experiência na OCDE, que é uma das entidades mais respeitadas do mundo, com sede em Paris? Qual a importância dessa experiência que a senhora teve na sua trajetória profissional? Foi muito importante e enriquecedora. Primeiro porque nós tínhamos a possibilidade de levar uma das coisas mais interessantes agora, e fazendo um pouco a ligação, lá está, eu acho que imigração e imigração nunca são distantes, mas muito próximas. Sim. E quando eu ia às reuniões da OCDE, eu levava muitas vezes os problemas dos portugueses na sua integração em outros países da União Europeia. Pela dificuldade da língua, pela diferença que havia em níveis de ensino, pela diferença remuneratória, às vezes por algumas questões de reserva relativamente à nacionalidade, que entretanto ocupa um posto de trabalho num outro país. Há sempre algumas questões, às vezes, que se prendem com a xenofobia e que se vão resolvendo com uma boa colaboração que existe nos países da OCDE e dentro dos países da União Europeia. Mas essas questões às vezes colocam-se. E há alguns problemas também de os trabalhadores serem pagos abaixo daquilo que lhes é exigido por lei, que as empresas não podem pagar menos do que o salário mínimo existente, ou para o trabalho em geral, ou para uma determinada área e setor. Isso acontecia, gerando problemas de dumping social, desigualdade salarial e às vezes situações mais complicadas do que essas. E nós colocávamos essas questões aos outros países onde haviam focos de imigração muito grandes, haviam muitos portugueses a residir, e conseguimos resolver esses problemas com boa colaboração, sempre no sentido da integração. Esse trabalho é importante, por exemplo, agora e em outros momentos já. Quando hoje sou abordada no vice-consulado por todas as pessoas que vivem aqui no Ceará ou no Piauí e que querem ir para Portugal, seja para trabalhar, seja para estudar, mas principalmente para trabalhar, eu sou muito atenta se as pessoas têm de facto um contrato de trabalho que lhes permita viver com dignidade no meu país. Sim. E que seja um contrato de trabalho que obedece à lei portuguesa, sempre fugindo da ilegalidade, porque a ilegalidade num país estrangeiro prejudica sempre o trabalhador e pode o levar a situações de grande fragilidade, e não é só económica. As pessoas acabam por ficar dependentes de, às vezes, empregadores menos escrupulosos que retiram documentos, ameaçam as pessoas. Todas essas situações devem ser evitadas. E esse trabalho começa aqui no posto consular, que deve evitar deixar passar pessoas para situações que sabe que, à partida, não são as melhores para elas. Da mesma forma que eu defendi os portugueses que emigravam para países e que eu sabia que não iam nas melhores condições, eu faço exatamente o mesmo relativamente ao trabalhador estrangeiro. Num país, o bem-estar da comunidade imigrante depende sempre de um bom trabalho e de uma boa colaboração entre o país de origem e o país de acolhimento. Nessa altura, na OCDE, nós desenvolvíamos um trabalho, não é só, eu estava como delegada e era acompanhada também por um professor que fazia estudos a nível da imigração e da imigração, ele acompanhava muitas vezes nessas reuniões, e também por colegas
do Instituto de Emprego e Formação Profissional ou da Autoridade para as Condições de Trabalho. São duas entidades que trabalhavam muito próximo da Direção-Geral de Assuntos Consulares. Isto precisamente por causa das questões de trabalho. A maior parte das questões e dificuldades que os portugueses encontravam nos outros países da União Europeia estavam relacionados com algumas infrações e ilegalidades à lei e então a atuação conjunta do nosso serviço dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros responsável pelos portugueses no estrangeiro e também por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho e do Instituto de Emprego e Formação Profissional era fundamental haver uma boa colaboração e uma proximidade muito grande entre estes três serviços e havia. O trabalho foi de facto muito bom e resultou de forma muito positiva em alguns casos que vimos mal parados naquela ocasião. Ana Cristina Pedroso é vice-cônsul de Portugal em Fortaleza, continua conversando conosco daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí.